Bom dia, bom dia! Nesse dia que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, para conversarmos um pouquinho sobre algo muito importante para nós: maternidade e carreira. E hoje estou aqui com a minha amada Rosângela, que vai falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A nossa amada Vivi, que ela está vivendo isso hoje na pele, né, Vivi? E também com a Camila aqui nos botões da nossa rádio, ali nos ajudando, nos auxiliando. Eu quero que você tenha um momento muito especial de Deus para a tua vida. Daí, Rosângela, se apresenta aí de novo, novamente, porque sempre tem alguém que não te conhece ainda. Bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Rosângela e eu sou terapeuta integrativa. Tenho feito um trabalho, trabalhando com as mulheres, cuidando das emoções, ressignificando traumas. E tem sido uma bênção, Então, estou muito contente de estar aqui hoje e de falar sobre esse tema. Maternidade é sempre muito bom de falar, Coisas que você também tem vivido, Sim, já há 23 anos vivendo a maternidade em todas as suas fases, O legal é isso, A gente passa por etapas que a gente acha assim, meu Deus, não vai passar nunca. E quando você vê, já passou rapidinho, Exatamente. Então, a gente vai conversar um pouquinho, como sobreviver a esse tempo, Quero deixar os microfones abertos para você falar conosco sobre isso hoje. Tá, eu queria começar então falando sobre a maternidade, E como é um privilégio, que Deus nos deu como mulheres essa missão que é ser mãe. E é uma missão mesmo, uma missão para toda a vida. E eu queria ler, deixar como versículo, ali, que é um que eu gosto muito, que está em Isaías 49, no versículo 15, que diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então, para mim, quando eu vejo assim, Deus falando, a respeito desse amor de mãe, Então, é claro que o amor de Deus a gente nunca vai conseguir comparar com nada. Mas quando ele coloca, assim, como parece que é uma coisa impossível, uma mãe esquecer de um filho enquanto está amamentando. E não tem mesmo como ela esquecer. Além da preocupação, fisiologicamente não tem, Porque daí o seio, sente assim, parece que arde, pesado, Fica pesado, arde, você não tem como esquecer de que você precisa amamentar um filho. Então, e Deus fala assim, ainda que ela esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Então, compara não, mas coloca assim como um parâmetro pra gente pensar, esse amor de mãe, essa missão de ser mãe. Então, eu acho isso maravilhoso. Então, veja a importância, da maternidade, do que ela traz. E a maternidade na vida de uma mulher, ela traz muitas mudanças. Traz mudanças físicas, emocionais, mudanças psicológicas e mudanças sociais também. Que é o que a gente vai estar abordando hoje, que é a respeito da maternidade e carreira. Então, às vezes, tipo assim, sou mãe, e agora? Acabou tudo? Como vai ser minha vida? O que vai mudar? Agora parece assim, agora eu só sou mãe? E as outras coisas? Isso? Olha, só isso que já é bastante coisa. Né, Vivi? Como é que é aí, Vivi? Bom dia. Bom dia, pastora. Bom dia aos ouvintes da Rádio Resgate. Olha, não é fácil. Eu diria que seria algo muito desafiador para a vida de cada uma das mulheres. E eu creio que cada uma vai passar por uma experiência diferente. Mas a minha, pelo menos, é muito desafiadora. Apesar de ter respaldo, de eu trabalhar num ambiente totalmente diferente, de poder trazer meu bebê. Então, a Rebeca já vai fazer 1 ano e 5 meses, ela tem me acompanhado todos os passos. Aonde eu vou, eu tenho a liberdade e a possibilidade de levá-la. Já tem mães que já, ali a partir dos 4 meses, já tem que deixar com alguém, deixar numa escolinha, deixar aos cuidados de terceiros. Daí chora o filho e chora a mãe. Exatamente. E eu acho assim que é uma ruptura muito brusca nessa idade. A gente sabe das necessidades e tal, mas a sociedade, eu acho que aí daria um programa para um outro momento, assunto para um outro momento. É assim, Hoje nós estamos usando na prática, literalmente assim. Então, tem mães que já tem que sofrer, esse corte, a criança também, e eu creio que isso seja
uma consequência da sociedade que nós temos hoje. Como eu estava dizendo, seria um tema para um outro momento, mas a ascensão social, né, levou a mulher a deixar o lar, a deixar o filho, a terceirizar a educação para buscar trabalho. Não que isso seja errado, mas eu acho assim que tem que conciliar as coisas. Né? O equilíbrio, porque a partir do momento que deixa a casa, que deixa os filhos, principalmente os filhos, por cuidado de terceiros, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Pode até achar que a gente seja quadrado, né? Seja retrógrado, mas esse não foi o princípio, o desejo do projeto de Deus das coisas. Porque o projeto e a vontade dele é sempre perfeita, boa e agradável. Então, se as coisas não estão encaminhando, né, como ele deixou, tem que ligar um alerta, que alguma coisa está errada na conjuntura atual da sociedade. Mas, como eu dizia, é uma experiência desafiadora, né? Desafiadora para cada um poder conciliar isso, né? Exatamente, assim, e a maternidade, né, ela é algo que cabe nós, as mulheres, ou desse cuidado, assim, porém, hoje a gente já tem visto, assim, que a gente está vivendo uma sociedade onde esse cuidado, ele já é mais dividido, muitas vezes, com o marido, às vezes até uma rede de apoio, é diferente do que muito antigamente parecia que era só a mulher que tinha que ficar, né, era assim, exclusivamente da mãe, da mulher de ter que ficar ali. Hoje, né, nessa sociedade moderna que a gente tem vivido, não são todas as mulheres que conseguem, mas já se consegue, assim, por exemplo, dividir. Como a Vivi falou, você já consegue, por exemplo, ter uma empresa, um trabalho onde você consegue trazer o filho, onde você consegue, mas não são todas que têm esse privilégio. Sim, sim. Então, eu coloco que a maternidade ela é uma tarefa que cabe somente a nós e que muitas vezes ela requer sacrifícios. Né? Então, sacrifícios e desafios que às vezes maiores, às vezes menores. Opa, me deu um negócio aqui. E a sociedade? Vamos falar um pouquinho de como a sociedade vê hoje nos cobra, né? Essa cobrança da sociedade com as mulheres que ou optaram ou têm a condição de estar em casa, só de ser mãe e de fazer. Então, muitas vezes tem esse julgamento, né? Porque assim, né, há algo errado nisso, né? Eu tenho o prazer de ficar em casa, né? Esses julgamentos. E muitas mulheres até se culpam por isso. Exatamente. Porque uma coisa é você ter a necessidade, né? Outra coisa é você não querer ficar em casa. Eu odeio ficar em casa, alguma coisa assim. Porque eu já conversei com mulheres que não precisavam ir para o mercado de trabalho. Né? Quantos filhos errado, não é errado, gente, por favor. Sim. Não é isso. Mas assim, às vezes assim, o tempo de você poder ficar em casa cuidando do seu filho, né, e você não precisar realmente financeiramente, né, ir para o mercado de trabalho, mas só por uma opção de não conseguir ficar em casa, né, é difícil isso, né, essa linha. E conversa um pouquinho pra gente sobre isso aí com a gente. Ela é uma decisão bem complicada. Porque ao mesmo tempo, então, tive um filho, né? Agora sou mãe, mas eu também não deixei de ter não deixei de ter os meus sonhos, de ter os meus projetos. A vida continua. A vida continua. Então, eu já vi algumas mulheres assim que depois que tiveram a criança, como se tivesse, nossa, agora acabou, eu só sou mãe. Então, às vezes eu acho que tem muitas questões na vida da mulher mesmo, que às vezes algumas, né, colocam como se fosse um peso. Parece que ser mulher é tão pesado, porque você é responsável, né, muitas vezes ali o teu relacionamento com seu marido, depois o relacionamento com os filhos. A gente é cobrada porque você tem que estar atualizada, né, com as coisas que estão acontecendo. Você tem que ser saudável, você tem que ser bonita, você tem que estar... Então, é muita cobrança levantar em cima da mulher. Sim, você tem que estar sempre plena. E não é assim, né? Então, essas cobranças, assim, em cima da mulher, às vezes pesa bastante, né? E às vezes, né, Rô, a gente pede tanto uma casa, um marido, um filho pro Senhor, né? Eu conheço algumas mulheres, assim, que querem tanto um filho e ainda não conseguiram, assim, né? Deus não permitiu que tivesse. Mas o Senhor permite que muitas dessas tenham essa experiência de não poder ter filho, o Senhor abençoar com a maternidade. Né? E às vezes isso vai se tornando um peso, né? Exatamente. Aí deixa de fazer coisas, por exemplo, eu
não, a minha realidade não era muito assim. Quando as crianças eram pequenas, eu tenho 3 filhos. E a diferença deles é 1 ano e 11 meses. Então, era sempre 3 crianças, né? Mas eu e meu marido, a gente nunca deixou de fazer coisas por conta das crianças. Eu lembro que eu ia no mercado com as 3 crianças. Então, lá no mercado onde eu ia, eu sempre procurava qual mercado que eu podia ir com as crianças. Porque tem aqueles mercados que tem aquelas salinhas, né? Que as crianças ficam brincando. Então, eu ia lá, deixava 2 ali, ficava um comigo. Via qual que, né, às vezes estava chorando, não queria ficar. Mas nunca foi impedimento para mim, vou fazer compra, não posso ir porque eu tenho as crianças. Iam juntos. Nós íamos para os retiros de igreja, levávamos as crianças. Aí você tem um período, assim, quando você está com as crianças, que tem algumas casas, algumas coisas que você realmente não pode. Por exemplo, casa de alguém que é recém-casado, ou é só o casal que tem aquele monte de coisinhas de decoração, de detalhes, não tem um espaço onde a criança pode ficar. Para não assustar o casal, a gente não leva. Pessoal, olha, é desaforo ir visitar alguém com as crianças, um monte de criança. Então a gente já não ia, mas era um acordo, né? Pessoal, é um tempo só, vai chegar uma hora a gente vai poder visitar essas pessoas, mas são adaptações que você vai fazendo, mas essas adaptações, então, precisa ser adaptado. Sim. Não quer dizer que você nunca mais vai fazer. Não quer dizer que, nossa, agora eu não posso mais visitar ninguém, eu não posso mais ir ao shopping, ao mercado. Não, você vai vendo aonde eu posso estar com as crianças. Em alguns lugares não dá, você espera, daqui a um tempo você vai poder voltar para aquele lugar. Eu lembro, sabe, só a minha cunhada, né, a gente ria muito com ela porque ela teve o meu sobrinho, que foi o meu primeiro sobrinho, e ela sempre tinha no porta-malas do carro a banheirinha. Exatamente. Se a gente ia em algum lugar, porque assim, a gente é tudo muito novo, vamos dormir, ela estava sempre pronta. Sempre preparada. Sempre preparada. Exatamente. Então, são essas coisas que você vai ajustando, mas você não precisa deixar de fazer as coisas. É claro, tem alguns momentos que teu filho não está bem de saúde, você vê que está um pouco mais doentinho. Exatamente. Também, né? Então, aqui pra frente, um dos pontos que eu coloquei pra gente conversar é conhecer muito a criança, né? Saber quais as necessidades dela. Por exemplo, tem crianças que elas são acostumadas a dormir de um jeito. Daquele horário, ela vai ter que dormir. E se você está fora de casa? Então, conhecer essa rotina, conhecer o teu filho como que tá, quais as necessidades que essa criança tem. Né? Se ela precisa de estar num lugar mais tranquilo, precisa estar escuro, precisa... Enfim, a forma como ela dorme, como ela fica tranquila. Então, você já sabe. Então, você evita. Então, nesse lugar, evita de estar em lugares onde você não vai atender essa necessidade da criança. Então, por isso que eu tô falando, são adaptações, mas não precisa achar assim, nossa, agora eu não posso mais sair de casa, vou sair só quando meu filho tiver 5 anos de idade. Não, a maternidade, ela não nos anula como mulher, não nos anula como estar numa sociedade, estar convivendo com as pessoas, né? Mas é sempre esse impasse, e agora? Volto a trabalhar, não volto a trabalhar, ponho meu filho na escola, não ponho na escola. É sempre dúvidas, né, que a gente vai ficando, e principalmente as mães que ficam nesse impasse maior. Então, o que eu acho que como as coisas devem acontecer assim, né, é sempre você olhar, porque é muito individual, aquilo que a Vivi falou, é muito de cada um, né. Então, às vezes tem famílias que a mãe realmente ela pode estar em casa, até uma condição financeira onde ela realmente não precisa trabalhar, ela pode ficar ali com a criança até um tempo onde não é a realidade de todo mundo, né? Mas infelizmente não é a realidade de todo mundo, né? Algumas realmente têm que passa aquele período ali de licença maternidade, precisa voltar a trabalhar. Mas e daí como que é isso? Então precisa sentir essa culpa também? Eu acredito que não. Mas deixa eu te falar. Fala. Se hoje eu tivesse o entendimento que eu tenho, eu teria feito tudo diferente. Sabe? Porque hoje eu faço coisas para Ana Júlia com 21 anos, quase, que ela vai fazer, que eu não fiz lá atrás. Porque eu tinha que trabalhar, entendeu? Assim, eu precisava realmente, mas eu poderia ter desacelerado. Sim. Estar mais com ela. Porque teve um período que eu quis fazer algo que eu deveria ter feito lá atrás, que eu ouvi assim, mãe, você não precisa mais se preocupar comigo. Né? Porque esse tempo já passou. Ela falou isso com muito amor e carinho, ela não falou com raiva, mas assim, doeu. Entendeu? Doeu, porque foi um tempo que eu perdi de estar com ela, por achar que eu ia ser insubstituível. E é isso, sabe? Que a gente tem que pensar, a gente não é insubstituível. As coisas vão acontecer.
conhecer. Vão, exatamente. Né? E hoje, assim, a gente vive hoje onde que dá para você fazer muitas coisas, né? Você pode ter essa opção de trabalhar em casa. Aí, por exemplo, não posso mais trabalhar naquilo que eu estava trabalhando porque exige demais de mim tempo, estar fora de casa. Mas hoje a gente tem visto como tem muitas mulheres empreendedoras, você pode encontrar soluções para estar ali, se essa for a tua necessidade, né? Então, eu acho que o que deve ser avaliado é muito assim, é o conhecer a necessidade principalmente da criança, principalmente nos primeiros anos de vida. E, assim, as necessidades dela, elas vão ter que ser a prioridade. Então, se você tem condição, as necessidades, o que uma criança precisa ali? Está num ambiente seguro, né? Ela tem que ter um ambiente de intimidade, de segurança e de disciplina, né, nesses primeiros anos. Então, essa intimidade, assim, de você conhecer o que o teu filho está sentindo, as coisas que ele gosta, e você está ali ensinando. Essa disciplina também. Então, pensar, eu vou trabalhar, mas eu posso pagar alguém para ficar com essa criança. O terceirizar, né? Então, às vezes, vai ficar com alguém, como essa pessoa vai cuidar dessa criança? Vai deixá-la ali na frente da televisão o dia todo? Porque criança, se você deixar, eles ficam, né? Sentadinhos ali assistindo, você só vai alimentando eles, né? Chega ali, dá alguma coisinha na frente da televisão, eles ficam. E hoje, mais ainda, as crianças parecem que já nascem com o celular na mão, né? Porque se você der um celular para uma criança, ela vai ficar o dia inteiro ali. Pode ter certeza que vai. Nem no banheiro ela vai. Nem no banheiro ela vai, né? E fica ali. Então, que tipo de serviço de terceirização que você vai fazer com essa criança? Então, analisar todas essas coisas, né? Com quem que a criança vai ficar, quais as necessidades dela, essa disciplina, né, que a gente estava falando, para não deixar a criança desenvolver desse jeito, a segurança, ela saber que a minha mãe, ela está trabalhando, mas quando ela está comigo, ela tem um tempo de qualidade. E não, às vezes, os pais, né, a gente vê muito isso no consultório, assim, muito terceirizado os serviços, as crianças com uma agenda, assim, cheia de coisas, sai da escola, ela vai fazer natação, ela vai fazer inglês, ela vai fazer um tênis, ela vai fazer... A agenda dela é mais cheia do que, às vezes, de um adulto. Então, o tempo de chega em casa, tomam um banho e vão dormir. Aí acordam, família, né? Começa tudo de novo. Então, esse tempo de qualidade. Então, às vezes, a mãe ela pode trabalhar, mas ela chega, ela tem que ter esse tempo de qualidade, onde ela traz essa segurança para a criança. Isso tem que entrar na rotina da família, né? O tempo em família. O tempo em família, e a criança, mesmo sabendo, não, a minha mãe ou meu pai, eles estão fora, estão trabalhando, mas ela se sentir amada, se sentir segura. Não assim, nossa, eles... É claro que eles não têm essa consciência de já pequenininho pensar, nossa, minha mãe me deixou aqui. Mas são sentimentos, né? São sensações. Tem, né? Que... Alguns têm, assim, sentimentos. Eu tenho assim, dependendo da idade, não esse raciocínio de colocar, nossa, preferiu ela do que preferiu eu. Eles não colocam não verbalmente. Ela não vai nunca conseguir expressar de forma verbal. Mas ela vai expressar isso ou de algum jeito que ela está sentindo falta do amor, da segurança, de alguma forma. Eu lembro que quando eu estava na minha vida... da minha rotina intensa, além do trabalho, a gente também tinha o trabalho de igreja, né, de estar com pessoas, de grupos e tal, e eu sempre lembro que ela dizia, hoje a mãe tem isso, tem aquilo. A primeira coisa que ela perguntava, e eu, mãe? Então, assim, sabe, hoje eu vejo, assim, sabe, Rosângela, e, já pedi muito perdão pro Senhor, já pedi perdão pra ela também. Porque se eu tivesse realmente, como eu falei antes, esse entendimento que eu tenho hoje, talvez eu teria feito muitas coisas diferentes, sabe? Graças a Deus, assim, que a graça do Senhor, o que eu sempre falo, alcançou a minha casa, né? Porque eu poderia, assim, ter muitas consequências disso também, sim, né? Que bom! A gente quer deixar aqui o WhatsApp da rádio. Comerciante só fala loja, gente, mas é Rádio Resgate, por favor. No 999417750. A gente gostaria que você interagisse conosco. Se você tem alguma pergunta para fazer aqui para a Rosângela, você pode fazer, que a gente vai estar respondendo na medida do possível. Também estamos com vai estar esse programa no YouTube, tá? Na Rádio _Resgate. E também você pode baixar o aplicativo da rádio, que é a Rádio.Resgate, estar conosco aqui, interagindo conosco. E daí, vamos seguir então?
Então vamos, outras coisas que, né, alguns pontos que a gente ia colocar. Então, recapitulando, né, a maternidade, ela é uma bênção, é algo, né, que Deus nos deu e é um privilégio para nós sermos mães, algo que Deus confiou para nós, né, de estarmos gerando vida, né, o nome do programa já é, né, Mulheres Gerando vida. Gerando Vida. Então já é um privilégio nosso, né, então se foi algo que Deus nos deu, ele não precisa ser pesado, ele não precisa trazer um sofrimento, né. Então, as mulheres que são mães, as que pretendem ser mães aí no futuro, é uma bênção. Você não precisa se anular. Existe tempo para todas as coisas, né? Como a palavra diz. Então, existe realmente um tempo onde você vai ter que dar uma dedicação maior, você vai ter que estar ali mais tempo, né? Com a criança, com a família, mas é um tempo, ele vai passando. Então, quanto mais você conseguir estar ali, é bom. Você pode também ter a sua carreira, trabalhar? Tem. Hoje nós temos esses recursos, né? Então, é possível. Então, o programa, a pergunta é, maternidade e carreira, é possível conciliar? Então, é possível. Então, mas você precisa ver algumas questões. Então, nessa decisão, se você está pensando, não sei se volta a trabalhar, não sei se volta, então, algumas questões para você estar pensando. Uma delas é, a criança, como que ela vai ficar? Que ambiente ela vai estar ficando? Ela vai estar em casa? Como vai ser esse ambiente com quem vai estar cuidando da casa? Ela vai estar numa escola? Como vai ser esse ambiente? Ela vai poder ficar trabalhando com você, por exemplo, né? A Vivi falou assim que ela vem trabalhar e ela consegue trazer a bebê. Então, ela tem esse ambiente. Então, aqui tem todo um acolhimento, ela tem todas as coisas preparadas para cuidar da criança. Isso é muito bom. E hoje muitas empresas têm isso, né? Tem a creche, tem o lugar onde o bebê pode ficar. Então, essas coisas podem ser adaptadas. Mas o principal que ela sempre tem que estar vendo, né, que é as necessidades da criança, alinhando ali a intimidade, a disciplina e o amor, onde a criança ela vai precisar de todas essas questões no ambiente onde ela estiver, seja em casa ou seja no trabalho com a mãe. Então, de ter esse tempo de qualidade ali com a criança. Vendo também a idade da criança, né? A idade, tipo, o bebê. Enquanto é bebê, ainda você consegue deixar nos lugares, mas depois chega numa idade onde a criança já começa a caminhar, onde ela começa a exigir um pouco mais de interação. Então, como que você vai... O lugar onde essa criança está, ela consegue ter essa interação com você? É seguro, né? É seguro, né? Ela estar... Então, são essas questões que você tem que ir pensando e adaptando, mas todas elas têm uma solução. Então, você não precisa, como uma lição ali do Mulher Única, né, que a gente gosta muito, que é não morra em casa. Então, a mãe, ela não precisa morrer em casa. Fala assim, nossa, agora eu só vou ficar aqui e meu mundo acabou. Porque isso, vamos pensar assim, de que as crianças sentem tudo como nós estamos. Então, de repente, uma mulher que ela tá ali em casa, não, eu vou ficar aqui cuidando do meu filho, meu marido dá conta, né, das finanças, eu não preciso ajudar financeiramente, tenho essa condição, porém eu tô aqui. Mas ela vai ficar como em casa? Frustrada? Irritada, porque inconscientemente ela vai transferindo tudo isso para a criança também, até mesmo para o próprio ambiente, né? Daí afeta tudo, né? Relacionamento, sim, a situação ali no lar e principalmente com a criança. Tipo assim, então, o que você faz? Só fica em casa? Né? Vai gerando nela uma frustração que ela pode acabar adoecendo. Então aquilo que era para ser bênção, acaba não sendo, porque ela não está conseguindo lidar com essa situação. Então, é melhor às vezes você então dividir e falar assim, olha, procura ter uma rede de apoio, procura procurar possibilidades que te tragam assim essa condição de estar com a criança, mas de também sair, de estar fora de casa um pouco, fazendo trabalho, alguma coisa que ela queira. Também dá para encontrar, de repente naquele momento você não consegue fazer aquilo que você, na tua carreira que você estava, mas por esse momento eu consigo ter um tempo para mim, esse tempo de... café com a amiga, né? Sair café um com a pouco. amiga, de estudar, de fazer um curso, de fazer alguma coisa diferente. Tem muita coisa hoje online, né? Muita coisa. Os trabalhos home office também, né? Que você consegue trabalhar em casa. Então dá para encontrar essas possibilidades. É por isso que eu digo, é uma questão assim de conhecer a necessidade da criança, a necessidade da família e também a tua necessidade como mulher, né? Como mãe, porque você é mãe, é um papel que você começa, é um novo papel na tua vida. Mas existem os outros que eles não precisam ser anulados, né? Por um tempo vai exigir um pouco mais aqui, depois você vai conseguindo ter essa liberdade. Eu posso falar da minha própria experiência, né? Eu tive os meus 3 filhos. Eu fiquei com eles, graças a Deus, assim, eu tinha essa condição financeira de poder ficar em casa. Antes de ter as crianças eu trabalhava.
E meu marido disse, não, eu vou ficar em casa, mesmo porque financeiramente às vezes vale mais a pena você deixar a criança em casa do que conforme, né, quanto você ganha, enfim. Então eu tive essa possibilidade de estar com as crianças em casa. E foi também uma escolha minha. Eu disse, não, eu gosto de estar aqui, eu estava muito bem. Conforme eles foram crescendo, eu fui voltando a trabalhar, trabalhava, né, meio período, por exemplo. Então, com as crianças eu estou em casa de manhã com eles, faço todas as coisas, cuido da casa, enfim. De tarde as crianças vão para a escola, que é verdade onde os 3 já estavam na escola. Então, os 3 já estão na escola, à tarde eu posso fazer alguma coisa, que só preciso trabalhar. Então, eu arrumei um trabalho que era meio período. Então, eu ficava no final da tarde, né, meu marido saía, pegava as crianças na escola, me pegava no trabalho e íamos todos para casa. E foi indo assim, então até que eles já estavam bem maiores, já tinham condição de, pode ficar um pouquinho mais sozinhos em casa, enfim. E eu fui voltando a trabalhar, voltei a estudar. Então, e daí é bom porque você começa a ter o apoio mesmo dos filhos. Então, tudo é um tempo, né? Nada é assim para sempre, vai ser sempre desse jeito. Não. É o momento que a gente está passando ali, né? Então, vamos lá para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre... E também uma coisa que eu anotei aqui, né? Que estar em casa, né? Presente em casa não significa um estado de presença, né? Que você estava falando, às vezes a mulher está em casa, mas ela não está ali. A cabeça dela está lá no trabalho, né? Está no trabalho, podia fazer isso, fazer aquilo. E isso vai frustrando e vai entristecendo, né? Sim, vai adoecendo, né? Vai adoecendo ela e, consequentemente, aquela criança também. Daqui a pouco ela vai ver, ela se arruma todo dia para trabalhar. Mas você vai ver, de repente, que ela não vai se arrumar mais, que ela vai ficar triste, ela vai olhar no espelho e não vai se gostar. Então, assim, você que está em casa hoje, com a maternidade, curta esse momento, se arrume de manhã, sabe? Você tinha tempo antes. Exatamente. Né? Então, assim, não é um tempo de ficar o tempo pelo tempo, mas, assim, se valorize como mulher. É fazer aquele tempo especial. Especial, né? Vamos agora para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí, né, Camila? Olá, voltamos aqui. Temos alguns recadinhos da Sabrina da Ademar Garcia. Ela fala assim, Bom dia, estou ouvindo a rádio. Quando tive a minha menina em 2013, eu optei por sair do trabalho. Eu percebi no tempo que fiquei em casa que muitas mães também usaram como uma desculpa que precisam trabalhar. Mas não por necessidade de colocar a comida dentro de casa, mas sim para manter um padrão. Isso é muito sério, gente. Muitas vezes a culpa vem porque a necessidade muitas vezes é maior de manter o padrão do que realmente necessidade, né? Eu decidi diminuir o meu padrão para poder ficar um pouco mais com minha filha. Quando ela estava com 3 anos, voltei a trabalhar. Digo que vale muito a pena diminuir um pouco o padrão, né? Sair das compras, lojinhas, né? As coisas que a gente vai para se dedicar um momento de filha, de cuidado. Que gostoso, Sabrina, ouvir de você isso, né? Vivendo muito na sábio. Prática isso. Muito sábio mesmo. Obrigada também pela audiência aí da nossa pastora Oliana. Muito bom ouvir vocês, é o recadinho dela. A Andréia do Jaisso também aqui conosco. Que gostoso. Ela diz, olá, como é bom ouvir essas mulheres experientes, como aprendi com a Zélia, Giza e outras mulheres da educação de filhos. E hoje tenho colhido bons frutos com a Ana Clara. Como é bom ouvir a Rosângela também com a sabedoria de Deus. Que gostoso, né? Obrigada, minhas queridas. Dando um beijo para a Vivi, para a Rebeca. Obrigada. A gente está conversando aqui, a gente quer lançar algo bem legal para nós aqui, mulheres. Então a gente vai sortear no próximo semana uma conversa com a Rosângela, com a nossa terapeuta aqui. O que você precisa fazer? A gente vai jogar um bannerzinho essa semana e você vai compartilhar o Instagram da rádio, né? Sim. Da rádio e o da Rosângela. A gente vai na semana que vem sortear esse tempo aí de conversa para uma orientação aí com a Rosângela, ok? Então a gente vai jogar aí essa semana e você vai curtir todas aí para você participar desse tempo aí, né? Maravilha, eu acho muito válido isso, né? Principalmente vindo de alguém que já passou por isso e que além disso é experiente na área. Sim. É uma profissional cristã
que pode nos orientar, né, a como lidar com essas situações. Né, porque não é fácil conciliar, como vocês têm colocado desde o início do programa, né, trabalho, família, não é, a sua carreira e ao mesmo tempo a maternidade. É um desafio realmente complicado, só com a graça de Deus. E eu achei muito bacana essa mulher ter compartilhado, qual é o nome dela? Sabrina. A Sabrina ter aberto o coração dela e ter assim rasgado. Sim. Né? Falou. E realmente assim, é uma verdade que ela falou. Uma né? grande verdade. A gente ela não mudar o estilo de vida, a gente priva a família. Exatamente. Então, para manter um padrão, eu vou sacrificar um filho, eu vou sacrificar uma geração inteira. Eu vou comprometer o futuro, o desenvolvimento emocional de um filho, de um ser humano. Então, assim, isso é muito sério. Era aquilo que eu falava, eu compartilhei no início ali com vocês. A sociedade atual, a conjuntura da sociedade atual comprometeu em cheio a nossa família. Não é? Eu vou dar conta de manter o status, de seguir uma carreira. Ah, mas como é que fica? Os meus sonhos ficam frustrados? E o sonho do seu filho? Porque é o tempo, né? Exatamente, É não é? Eu penso assim, sabe, pastora, você vai chegar e Deus vai perguntar assim, o que você fez com a herança que eu te dei? Olha o que eu coloquei aqui, ó, Marcos 8:36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? A sua alma, isso significa também a nossa casa, os nossos filhos. Exatamente, né? Porque a alma está atrelada à nossa essência como um todo. Né? O meu cuidado como mulher, o meu cuidado como esposa, o meu cuidado como mãe, isso tudo está em jogo. Sim. Não é só a minha carreira, os meus sonhos, as minhas realizações, não é? E não é o hoje, né? Não é assim aquele sentimento egoísta, né? Primeiro eu e depois o que sobrar para os outros. Né? Isso que a gente tem que estar bem atento, é ver assim, qual que é a real necessidade, né, da criança, mas a tua necessidade também, né? Tanto que a gente estava falando que às vezes se você vai ficar em casa, mas vai ficar revoltada, amargurada, você também vai estar gerando coisas ruins, né, pro teu filho. E nós sempre vamos deixar marcas nos nossos filhos, né? Desde quando a gente está gestando, né, a gente já vai deixando marcas neles. E às vezes são marcas, assim, coisas que podem trazer um prejuízo para a vida toda, né, daquela criança. Então, por isso que conhecer muito bem, a gente, né, já vem falando das outras vezes sobre o autoconhecimento, né, você se conhecer, conhecer o teu filho, conhecer a necessidade dele, né, então voltando, reforçando o que a gente falou aqui, conhecer a necessidade da criança, porque tem algumas crianças que elas se adaptam melhor num ambiente onde a mãe está trabalhando, tem outras crianças que não, né, tem aqueles que só querem, às vezes, eu estava falando, a questão de dormir, a questão da alimentação. Então, todas essas coisas têm que ser olhadas. E daí você vai ver assim, olha, realmente eu preciso estar fora de casa, preciso estar trabalhando. Como que eu vou cuidar dessa situação aqui também? E nós mulheres, a gente tem essa sensação de que podemos fazer tudo, né? Essa sensação de poder, assim, que a gente dá conta de tudo, né? E até certo ponto fazemos, né? A gente até consegue fazer. Mas alguma coisa vai ficar a desejar. Mas assim, buscar sempre essa rede de apoio. Verdade. Né? Aceite ajuda, né? Peça ajuda também, procure ajuda. Né? Por exemplo, né? Vamos pegar a Vivi que está aqui, né? Que vem, com a Rebeca, né? Isso. Que vem com a Rebeca. Então, ela está aqui, mas ela também tem essa rede de apoio dos que estão aqui, que às vezes ajuda um pouquinho ali, ajuda. Acredito que o teu marido deve concordar também com essa situação, né, dela estar aqui. Então, tudo isso tem que estar assim, em harmonia. Em acordo, né, em a paz. família, né? Então, agora se você vive uma situação assim, eu estou em casa só com meu filho, mas não tem harmonia em casa, não tem paz, procura assim, uma forma de você também fazer as suas coisas, mas que traga isso para a tua casa, né? Essa criança, ela precisa se sentir amada, se sentir segura, e ela precisa de limites, de disciplina. Porque às vezes tem aqueles pais que pensam assim, né? Então, eu não posso estar sempre com o meu filho. Aí, então, quando tá, deixa eu fazer tudo. Aí recompensa, né? Todo dia traz aquele presentinho para agradar a criança. A lei da compensação. A lei da compensação. Então pensa, estou ajudando, estou fazendo algo de bom. Mas não, você não está fazendo. Os limites, né? As telas. O não faz parte, né? O não faz parte. As crianças precisam disso. Elas se sentem amadas quando tem esses limites, né? Sim, sim. Essas disciplinas. Então, eu acho que a questão é o buscar a paz, né? Essa harmonia. Como a palavra diz, né? Seja a paz o árbitro do teu coração. Então, se hoje você está numa questão assim, volta a trabalhar, não volta a trabalhar, o que eu faço?
Porque em algum momento a mãe vai ter, né, esse impasse. O que eu faço agora? Então, busca de Deus, assim, que seja paz. Ele disse, olha, eu vou estar trabalhando, mas eu consigo promover para o meu filho tudo que a gente falou. A segurança, essa intimidade, o amor, a disciplina. Seja ele estando em casa ou muitas vezes no trabalho. Em via, assim, de prática, daquilo que a gente já, de experiência, se você puder ficar em casa com a criança, melhor, né? Quanto mais tempo você estiver com ela, é muito bom. Seja em casa ou se ela puder ficar ali com você no trabalho. Mas, como a gente falou, não é a realidade de todas. Às vezes as mães, elas precisam ir. Então, já que você vai ter que deixar a sua criança com alguém, verifique, né, como que ela tá, se ela tá em segurança, vai trabalhar, fique feliz, fique bem, faça o que você tem que fazer. E quando estiver de volta com a criança, com a família, aproveite o máximo, tenha esse tempo de qualidade. Né, que a criança possa sentir que a minha mãe foi trabalhar, mas ela se sente amada, ela se sente segura da mesma forma. Então, acho que são essas questões que a gente tem que estar vendo, porque a gente vive numa realidade hoje que, às vezes, nem são todas as mães que conseguem, né? As que têm, aproveite, como a Sabrina colocou ali. Isso. Às vezes vale a pena, né? Você abrir mão de algumas coisas. Né? E pensar, mas por que eu quero voltar a trabalhar? Por que eu quero? É só uma questão muito pessoal minha? É uma questão financeira? Ou é só porque eu quero, como ela falou assim, quero manter o padrão? Então, às vezes, será que não vale a pena? Vamos baixar um pouquinho, é só por um tempo, né? Sim. Vamos, né, deixar de fazer algumas coisinhas, como ela falou ali, que eu acho que vale a pena. Ser bem realista, né? Consigo Exatamente. mesmo, né? Pegar o eu no colo, né? E colocar diante de si e falar, não, qual é a minha real necessidade? Eu vou porque eu realmente preciso, meu esposo, vamos assim dizer, né? Hoje não consegue pagar as contas que nós temos assumidas. Porque, às vezes, também diminuir o padrão compromete outras questões. De repente vamos supor lá, um casal adquiriu um imóvel e está pagando. Como é que vai diminuir o padrão se tem uma parcela alta agora para pagar? Os compromissos já adquiridos, Isso. né? Então, assim, mediante aos compromissos reais necessários. Né? Nós não estamos falando de superficialidade. A Sabrina colocou ali superficialidade, roupas, calçados, beleza, né? Enfim. Então, a real necessidade, né? Colocar isso em pauta. Não, eu realmente preciso hoje contribuir financeiramente com a minha casa, porque meu marido não consegue. Ou sou mãe solteira. Sim, também. Entende? Então, assim, ver a real necessidade, ser verdadeiro consigo. Né? Pegar o seu eu e ter uma conversa bem séria com ele. E não se sabotar. Exatamente. Né? Não se sabotar. Porque a autossabotagem também é algo que nos leva a derrotas. Frustração, né? Frustrações. A culpa também, né? Tem muitas mães que às vezes saem para trabalhar e tem aquele sentimento de culpa porque deixou o filho. Então, não se sinta culpada, né? Se é a tua realidade, você precisa fazer isso. Então, veja se o entorno como que tá e o que você pode melhorar. Porque às vezes tem questões simples até, né? Por exemplo, às vezes, o trajeto de casa, né? O trajeto que você vai procurar deixar a criança mais perto ali até mesmo do teu trabalho, onde você consiga, de repente, na hora do almoço, você consiga ir lá, dar aquela olhadinha nela, chegar mais cedo em casa, fazer essas adaptações para que você se sinta bem e a criança também se sinta bem. É claro que às vezes a gente falando assim parece tão fácil, mas a realidade, a logística, às vezes trânsito de às vezes não bate muito assim. Não dá para ir às vezes rapidinho, né? Mas é procurar essas alternativas. E hoje em dia a gente tem tantas coisas que facilitam, né? Eu acho que o trabalhar em casa também, às vezes o conversar no trabalho, tentar buscar isso, olha, será que eu consigo de repente fazer o meu trabalho em casa? Enfim, você encontrar opções, alternativas que te deixe mais próxima e que traga mais segurança para a criança e que traga mais espaço para você, né? Para você poder fazer o teu trabalho ali. Tem eu até marquei o nome daquela, que é Rizia Ronzulli. Ela é uma parlamentar italiana, uma deputada italiana. Ela é bem conhecida, assim, quando você vai falar de maternidade e carreira, porque ela, assim como a Vivi, também ia lá pro parlamento e levava a criança. Então tem muitas fotos, imagens dela lá, sabe, no meio dos deputados, tudo lá. E a criança sentadinha com ela, escrevendo, fazendo alguma coisa. Então hoje as pessoas estão mais abertas, né? As empresas estão mais abertas para isso, de ter as crianças ali por perto. Empresas já têm colocado creches mesmo, salas, né, especiais onde as crianças podem estar. Então isso já é um avanço, né? Porque se entende que a mulher hoje
participa de todas as coisas, todas as esferas, né, da sociedade, as mulheres estão inseridas e não tem como a gente deixar do nosso papel de mulher, que é o ser mãe, né, o cuidar da família, não tem como separar, né, deixar essas coisas, porque tá muito ligado, né? Sim, eu vou trabalhar, mas eu continuo sendo mãe. Então, e as empresas, elas têm, isso é muito bom, assim, que já tendo essa percepção de que uma mulher está trabalhando, mas se ela está segura, se ela está bem, pensa uma mãe trabalhando ela vai produzir, né? preocupada com a criança em casa. Né? Como ela vai produzir? Não vai. Então fica uma dica para as empresas aí também, né, de proporcionarem essa condição para as mães. Verdade. Porque só um tempinho, depois as crianças começam a ir para a escola, depois já... Gente, cresce muito rápido. Cresce Eu muito tô rápido. nessa hoje, né, pastora? Assim, de estar em casa, e hoje eu tô em casa sozinha. Olha aí. Né? Hoje a eu minha faculdade, filha, pro trabalho. ela sai às 6 horas, um pouco antes das 6, chega às 11 horas da noite. Olha só. Então, Né? Então, assim, daí eu vejo, por isso que eu estou falando para vocês, se eu tivesse, de repente, sabido disso, ou eu ter participado disso, assim, né? Já teve esse conhecimento Isso, antes. talvez eu teria mudado muitas coisas, estava falando aqui antes, né? Porque hoje eu estou vivendo uma outra vida que o Senhor me tirou do mercado de trabalho, me trouxe para dentro de casa, e eu estou 2 anos em casa hoje, e então, assim, só que hoje eu faço coisas que eu não conseguia fazer antes. E hoje eu tô sozinha em casa, entendeu? Hoje eu fico sozinha Já em casa. passou a fase, né? Então, por isso que passa muito rápido. Esse Então, momento assim, vai vale chegar a pra pena. todas, né? É Vai isso. chegar pra Vai todas, chegar pra né? todos. A propósito, eu ia tocar mesmo nesse assunto, Rosângela. Qual que seria o tempo ideal para a mãe estar com o seu bebê, com a sua criança em casa? Teria um tempo até começar a estudar? Alguns vão para a escola muito cedo. Qual o tempo ali ideal dentro da idade do desenvolvimento da criança? Eu acredito que nessa primeira infância, que ele vai até uns 6 anos de idade, né? Que se a mãe puder estar ali, porque é onde a criança já ainda na idade escolar. Que se forma caráter, né? Porque é onde, assim, ela já vai ali para acho que o jardim, não sei como é assim, o pré, não sei como é que tá essa questão das escolas, mas acho que por volta dos 6 anos, meio que ela já é obrigada a ir para a escola, né? Que tem toda essa questão de educação, dentro da legislação. da legislação onde a criança tem que ir. Então, por que já se coloca essa idade? Porque antes disso, o bom era estar em casa. Né? Então, mas até 6 anos vai demorar muito. Até uns 3 anos de idade, onde a criança, onde ela já consiga se expressar algumas coisas, onde ela já vai estar falando, onde ela vai estar na escola, mas ela vai falar para você. Acho que cada criança também, né, tem o seu tempo, né? Ela já vai saber, ela já vai conseguir pedir as coisas, né? Ela já vai conseguir de uma certa forma dói, onde se não comunicar, dói. onde que dói, o que ela quer. E também, no desenvolvimento dela, neurológico também, ela já vai fazendo associações, ela já vai conseguindo assim entender que ela está aqui, mas que ela tem a casa, que ela tem o cantinho dela, que tem o pai, que tem a mãe. Onde a criança começa a entender, por exemplo, eu estou aqui, mas a minha mãe não vai ter mais aquela sensação do abandono. Né? Por exemplo, nossa, ficou aqui, será que veio me buscar? Então, deve ser horrível, né? E mesmo assim, mesmo dos pequenininhos, então as mães que têm que deixar não se sintam culpadas agora de esperar assim, nossa, então quer dizer que agora meu filho está se sentindo abandonado? Deixa lá, ele fica chorando, fica chorando, né? Meu Deus, não vai gerar essa sensação de abandono. Não é isso, tá, gente? É que é claro, por isso que a gente falou assim, veja onde você vai estar deixando o seu filho. Então, cuida disso, né? Saber, ele está numa escolinha, tá lá. Mas como está sendo essa escolinha? Procura sempre estar olhando. Porque, infelizmente, a gente vê algumas coisas absurdas que acontecem por aí. E hoje, com essa onda, né, de tantos desastres nas escolas, né, os últimos acontecimentos mesmo, isso criou ainda mais uma insegurança, né, na sociedade. Porque hoje a escola já não é mais aquele lugar seguro, já há muito tempo deixou de ser, não é, Rô? Então, assim, é complicado, né, pastora? Ele é complicado. Então, você conhecer, né, saber onde que se vai inteirar desse ficando, ambiente, né? Porque nesses primeiros anos, primeiros meses da criança, a necessidade dela é de ser alimentada, de se sentir, né, ali segura, acolhida, protegida. Né? Depois, com o desenvolvimento, elas vão tendo outras necessidades, que é essa interação. Então, mas se ela está num lugar onde você confia, onde ela tem esse acolhimento, esse amparo ali, você pode deixar. E daí, assim, não é né, como é que eu posso dizer a palavra assim, a recompensa, assim, mas é quando você tiver, então você tenha esse tempo de qualidade que a gente falou. Tá trabalhando, fica, mas
O teu filho precisa sentir, Que vai saber marcar se que você vai estar presença, sempre né? ali. Que você, é esse momento que a gente falou assim do estado de presença. Então, quando você estiver com o teu filho, senta no chão, brinca com ele, esteja ali com ele, porque ele vai sentir isso. Porque você fica ali, dá o brinquedo e né, não tem aquela troca com a criança, está no celular, está fazendo... Mas é esse estado de presença com a criança que vai trazendo essa segurança para ela. Então, daí aproveitar, né? Você tem que ficar o dia fora todo trabalhando, tudo bem, mas então, final de semana, fazer essas atividades com eles, é transmitir isso para a criança, que olha, eu estou aqui com você. O tempo um pouquinho de tempo que a gente tem, esse né? tempo de qualidade, né? Estou aqui com você nesse tempo. Que gostoso, né? A palavra fala, né, em Jeremias 29 e 11, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, né? Planos de fazer o prosperar e não de causar danos, né? Então, assim, esse tempo, de repente, que o Senhor tenha um tempo. Exatamente, um tempo. Um tempo para todas as coisas, né? Sim, e é muito gostoso. Assim, a gente está vivendo esse tempo agora, né? Como você está também, dos nossos filhos adultos já. E é bom você olhar para trás, mesmo né, que você gostaria de ter ficado o tempo lá, não ter trabalhado, enfim, aquela situação. Mas acredito que todo o tempo que você pôde ficar, você fez. Sim. E quando sempre fazia o melhor. É claro, se pudesse estar ali o tempo todo, é que okay. Como mãe a gente se cobra sempre, muito, né? Eu lembro, acho que né? acho que é meio natural, acho que natural. até hoje, né, assim. Mas hoje também os meus filhos já são adultos, já trabalham, e é muito engraçado, assim, porque eles já têm o salário deles, e é tão gostoso, gente, quando você sai, filho, mãe, deixa que eu pago pra você. Também já tô tendo essa experiência. Aí esses dias, aí o meu filho também, eu deixo ele no trabalho, ele disse, mãe, vamos tomar um café? Eu falei assim, vamos. Daí a gente foi tomar um café, aí eu indo pra pagar, ele, não, mas deixa que eu pago. Ai, que chique. Então, sabe essa Gostoso troca, isso, essas coisas né? gostosas, assim, então você olha pra trás e diz, nossa, valeu a pena. Que bom que, né, passamos por tudo isso e chegamos bem aqui. O importante é chegar bem. Para que hoje você pudesse tomar um café com seu filho, Exatamente. Né? Com alegria, assim, né? Porque às vezes a gente vê tantas situações, assim, eu acho que a gente vai ficando carente, sabe? Já tá a gente vai ficando carente. Casar, né? E for embora de casa. E às vezes eu digo pra Ana assim, vem aqui, quero te dar um cheiro, né? Porque a gente fica com saudade deles. E parece assim, quando a gente tá passando, né? Vive com a Rebeca pequenininha, parece que vai demorar tanto, gente, não demora, é muito rápido, né? Hoje, né, você falando dessa questão da solidão, né, me sinto tão só às vezes, né, carente. É engraçado pensar nisso, porque hoje quem é mãe de pequeno sabe, né, a gente não tem nem tempo de ir no banheiro sozinha. Sim. Tá lá, né? Quer entrar, literalmente, ficar no seu você colo. Vai e já leva junto. Já levo junto. Eu também, já levo junto, porque não adianta deixar do lado de fora, fica chorando na porta, você não consegue fazer direito as coisas. Então daí você já entra com a criança, fica ali, né? Outro dia meu marido chegou em casa e ele falou, meu Deus, até no banheiro. Eu falei, você está vendo um episódio, agora pensa quantas vezes. O banho, tudo rápido, tudo, né? Tudo rápido. Em tudo. Aí você pensa assim, eu já escutei várias mães dizer isso, meu Deus, eu não tenho tempo para mim. Meu Deus, durante a sua solteirice, né, e antes de ser mãe, você teve a vida inteira só pra ti. Hoje eu olho pra trás e penso assim, meu Deus, o que eu fazia com o meu tempo? Antes da Rebeca, meu Deus, como que eu administrava tudo isso? Gente, eu fico pensando assim, meu Deus, que coisa, devia ser muito, muito sem graça, né? Porque hoje você estar ali atropelada, às vezes, né, vamos dizer assim, pelo serviço, pela demanda das coisas, pelo seu trabalho, pela casa, pela própria criança. Às vezes você, ai meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso, né? Como que eu vou conseguir? Parece que a gente até para de respirar, não é? Mas é como a pastora e a Rosângela já colocou. O tempo ele é tão curto. Ele é tão curto. Hoje você se vê assim, ocupada até para ir no banheiro junto com a sua criança. Amanhã ou depois você vai parar e pensar, olhar para os lados e vai se ver sozinha dentro de casa. Porque o seu filho já saiu para trabalhar, seu filho está independente. E eu penso assim que a grande recompensa de tudo isso é você ter dedicado ao seu filho o tempo que você pode dedicar com presença realmente, não é? Sim. Estando ali, ele se fazendo sentir. E lá na frente, quando ele se tornar um adulto, uma adulta, você olhar para ele ser aquele adulto, sabe, íntegro, aquele adulto que segue os teus conselhos, que foi educado no caminho, não é, pastora? Eu acho isso assim, sabe,
ai, perfeito, e se a gente pudesse viver e que o Espírito Santo nos ensine a educá-los realmente no caminho, para lá adiante você pensar assim, ele está numa festa, ele está num encontro diferente, ele está no ambiente dele de trabalho e ele sabe se comportar. Eu sei a índole, o caráter do meu filho que foi forjado em casa. Isso até me emociona para pensar nisso, né, pastora? E esse tempo, se a gente está no corre-corre, a gente não tem esse tempo. É um privilégio, né, para quem consegue assim ter. E isso que ele está falando, assim, é ter essa consciência, né, de que eu estou fazendo aqui, essa consciência e da importância, né, a importância desse momento e também a importância de você se manter saudável. Então, essa consciência que ele está falando, infelizmente, muitas mulheres às vezes não têm isso como um peso. Então, se isso está sendo um peso, então conversa com alguém, né, divide esse peso que está sendo, porque você, de repente, está sentindo dessa forma. Sim. E realmente, fisicamente, o nosso dia é cansativo, porque é tantas coisas que a gente tem que dar conta, né? Difícil e a gente na casa, né? É difícil. E às vezes, assim, nunca faz. Sim. É bem que você faz, nunca faz. Então, tentar, se está sendo muito pesado, está te trazendo um sofrimento, porque tem algumas que tiram de letra, né? Vai, faz, e passou o tempo, você nem viu, né? Tem esse perfil mesmo de já faz, tudo está tudo bem. E faz no tempo que dá, exatamente, né? Bem leva, bem de boa, né? Mas tem algumas que não, tem algumas que ficam nesse sofrimento, então esse sofrimento é que não pode acontecer, né? Não vejo porque não foi para isso que Deus nos deu a maternidade, né? O nosso relacionamento, a nossa casa, os nossos filhos, isso não pode nos trazer sofrimento, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Sim. Não foi para isso, né? Deus não ia fazer só, agora você vai ser mãe, Vai sofrer, todo mundo vai acabar. Vai sofrer, vai ser um castigo para você. Mas se você está se sentindo assim, é hora de rever algumas coisas. Vamos ver assim, como que eu estou lidando com as coisas. Então, isso que daí, assim, olha, busca ajuda, conversa com alguém, procura essa rede de apoio para te ajudar, porque cada uma sente, cada uma vive diferente, né? Essa forma diferente. Tem aquelas mães que tem lá a depressão pós-parto. Eu, por exemplo, não tive tempo, porque eu tive 3 filhos. O médico, eu lembro quando eu tive a terceira, né, que foi a Sara, ele, Rosângela, eu vou te passar então aqui um remedinho, né, para depressão pós-parto, que acontece, eu falei, doutor, não tenho tempo para isso, porque não dava até, né, os 3, ele até brinquei com ele, mas foi só uma brincadeira, mas acontece. Sim, né? A gente sabe que isso é uma realidade e ela é bem triste mesmo. Sim. Mas então é da mulher, assim, dessa mãe, que assim, olha, não é para ser assim. Se está sendo assim, alguma coisa está errada. Exato. Alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa dentro de você não está bem. Então procura ajuda, conversa com alguém, procura ver nessa rede de apoio, peça ajuda. Porque não é para ser desse jeito. Então eu acho assim que o que a gente podia deixar de mensagem, assim, olha, não é para ser. Se está sendo um peso, está sendo sofrido, está sendo difícil, alguma coisa está errada, né? Independente da tua situação, seja você estando em casa fazendo tudo isso, não é para ser um peso, tem que ser harmonioso. E não é aquele tempo só de estar cansada, né? Porque não é o cansaço, né? físico ele vai ter. É. Nós somos um corpo físico e cansa. Mas é quando isso realmente causa frustração e dor no coração, né? Revolta, né? Raiva, né? Se ali dentro de você não tá legal, assim, reveja, porque não é assim. A maternidade não é para ser um peso, a nossa própria carreira, trabalho. Mesmo que você, né, estou trabalhando e meu filho está em casa, mas eu ainda estou sofrendo, isso não está sendo bom, então também tem que ver, porque não é para ser assim. Estou só em casa, mas também não está bom, também reveja, porque não é para ser assim, né? Deus não é isso, não é esse o plano de Deus para nós, né? Que a nossa família, que a maternidade seja um peso. Verdade. E pensando assim, né, que Deus nos constituiu, né, e o nosso primeiro ministério, uma coisa que eu sempre falo, é a nossa casa. É a nossa casa. Né? A nossa casa é o meu primeiro ministério, eu posso fazer tudo. Né? E muitas vezes a gente vê assim, muitas famílias hoje com problemas, porque primeiro foi igreja, primeiro foi trabalho, para depois a minha casa. Sim. Né? Então assim, hoje meu primeiro ministério é a minha casa. O Senhor confiou, né? Eu conheci uma época um pastor na igreja que eu ia em Curitiba e eu me lembro até hoje dele chegando no culto e ele se disse assim, irmãos, eu vou ter que deixar o meu ministério agora, porque ele tinha um filho que estava morando, acho que era nos Estados Unidos, e lá o filho estava com problema. Problemas bem graves. Ele disse, então eu preciso deixá-los, porque eu preciso cuidar do meu filho. Eu disse, eu não sei por quanto tempo. Todo mundo falou assim, nossa, ao mesmo tempo o nosso pastor está indo embora, mas ele e a mulher ficaram, acho que 1 ano, não lembro quanto tempo lá, cuidando do filho, e depois retornaram.
Mas é você ter, assim, essa percepção, né? Agora é a hora de parar. Então, às vezes, tem pais, né, que estão ali tão envolvidos com o trabalho, com tantas coisas, e tem, de repente, um adolescente que está lá, que não consegue se comunicar. E hoje a gente vê tantas possibilidades que os jovens e adolescentes têm. Então, às vezes, eu acho assim, não, agora eu preciso parar e vou voltar para cá. Porque é bem isso, é o nosso primeiro ministério, nós temos as nossas alianças com Deus, né? Nossa primeira aliança é com Deus e a nossa segunda aliança é com a nossa família. E depois a terceira vem, né? O corpo de Cristo, enfim, com a igreja, como a gente faz. E dentro da igreja é muito fácil a gente entrar num ativismo. E deixar... Caramba, eu estou fazendo bem, eles estão sempre juntos ali. Eu também passei esse tempo onde as crianças estavam junto ali com a gente na igreja, fazendo tudo. Mas também chegou uma época assim, quando eles ouviam falar, vai ter retiro, eles já perguntavam, para casa de quem que eu vou? A gente vê que isso não está sendo bom, né? Aí então eu vi assim, quando podia, porque às vezes tinha lugares que não dava para levar eles, né? Então, mas sempre que a gente pôde, quando era pequenininho assim, eu levava porque eram os bebês, eu tinha que cuidar, então nunca foi impedimento. Aí quando eles estavam maiorzinhos, que daí já exigia um pouco mais, então fica na casa da avó, você vai ficar na casa da tia, vai ficar na casa de um amiguinho. Daí eu percebi assim que também, isso também não tá legal, porque daí entrou num ritmo muito acelerado. Né? Uma vez ou outra, ok, mas quando você tá ali num ritmo muito acelerado, daí nós paramos, então assim, só agora é um tempo de... A gente era líder de jogos, só vamos deixar aqui um pouco, porque a gente precisa ficar em casa, ficar em casa é um tempo, e depois volta, enfim. Mas é assim, tá sempre atento a essas coisas, né? Não cair num ritmo de ativismo a ponto de você não perceber o que está acontecendo com o teu filho. E não percebe. Não percebe, porque se você tá... Só vai ver quando isso estiver criando uma consequência, exatamente, né, dentro da tua casa, né? É bem isso, então tá atento, né? Isso, tá sempre tendo esse olhar, assim, para a criança, para o filho, independente da idade que ele tiver, assim, qual está sendo a necessidade dele. Então aí, estamos indo finalmente do nosso programa, né? E quais as suas considerações finais aí, minha amiga? Então, eu queria deixar para os nossos ouvintes, né, que é muito bom ser mãe, é muito bom cuidar da nossa família e também termos essa nossa individualidade, né, como mulher, de poder trabalhar, de realizar os nossos sonhos. Eu creio que é um desejo de Deus, né, para a nossa vida, que a gente consiga realizar os nossos sonhos e é possível. Né? É possível, sim, você ser mãe e você ter uma carreira, desde que você tenha sempre esse olhar, né? Esse olhar da necessidade dos teus filhos. Então, acho que o que eu diria para as mães, né, que estão aí, olha para a necessidade dele, coloca como primeiro lugar e busque formas, né? Formas de você realizar isso e peça ajuda. Eu sempre vou falar aqui, né? Sempre peça ajuda. Mulheres, né? Nunca fiquem sozinhas. Peçam ajuda. Juntos somos mais fortes, juntas, né? somos mais fortes. A vida é para ser leve, né? A vida é para ser leve, a maternidade é para ser leve, os nossos trabalhos também. Então, se está sendo peso, trazendo um sofrimento, então alguma coisa está errada. Busque ajuda. Mas sejam felizes, né, como mães, trabalhando, como mulheres que fazemos tantas coisas e Deus nos dá essa possibilidade, né? E é isso. Que Deus abençoe a todas. Amém. Deixa o teu Instagram aí para quem quiser entrar em contato com você. Eu sempre falo que eu preciso mudar o nome do meu Instagram porque ele é mais difícil, né? Que é Marquiorato Rosângela. Marquiorato Rosângela. E o seu celular? Pode ser? Pode. Meu celular é o 41 98497 6392. Que bom. E essa semana a gente vai lançar, né, uma promoção aqui na rádio para você estar lá conosco e vai estar tendo tempo aí com a Rô. Isso, daí para quem, né, for ali sorteada, daí entre em contato, daí a gente conversa para eu conhecer a tua história, conhecer você e a gente ama ouvir histórias, né, Rô? Assim, eu amo Aos nossos ouvintes aí, muito obrigada pela audiência de vocês. Várias cidades aí, né, Vivi? Joinville, Curitiba, Rio, São Paulo. Nossa. Um abraço carinhoso especial para todo mundo que nos acompanha. E ao nosso entorno aqui, a nossa região, né?
Sempre com a gente, né? Sempre com a gente. Lembrando que a rádio você pode ouvir em qualquer lugar. Basta ter internet e você consegue fazer a conexão aí, compartilha o nosso link com outras pessoas. A propósito, pastora, quem quiser depois assistir novamente esse programa, passar dicas para outras pessoas, compartilhe o nosso canal do YouTube, se inscreva lá e compartilha com outras pessoas também. É o rádio_resgate com 2 T's. E o nosso Instagram que muda é só o ponto, rádio.resgate com 2 T's também. Que gostoso, gostoso dessa manhã aqui de conversa com a Vivi, com a Rosângela. A gente é edificada e a gente começa a olhar assim, né, lá atrás e viver muitas coisas, muitas cenas aqui. Uma das coisas que você estava falando, eu lembro que eu estava trabalhando e empurrando com o pé o carrinho. Sim. Algumas vezes isso me aconteceu. Né? Então, assim, Deus permite a gente viver coisas também pra gente servir de bênção para outras pessoas, né? E como eu falei antes, talvez eu tivesse mudado algumas coisas, né? Mas eu sei que Jesus já me perdoou. Então leve essa culpa, né? Pra gente ter uma vida em abundância no Senhor. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês e na próxima quinta-feira vai ter outra dupla aqui com vocês. Nós vamos estar sempre a quinta-feira do mês, né, Rosângela, aqui falando de algo específico para a mulher nessa área. Maravilha. Tá bom? Até a gente nem combinou, mas se de repente elas quiserem dar sugestões de temas, né, também. Ótimo. Fica na A gente liberdade, pode estar né? conversando. Isso, pode mandar no WhatsApp da Rádio 47. Nossa, já joguei aqui na rádio, né? De repente Claro, nem ela, desculpa aí, não, querida. tá ótimo. Tenha liberdade, Rosângela. Então é o 47, o nosso DDD 999417750. Você pode mandar ali a sugestão no WhatsApp da rádio, né? Ou de repente até comentar lá também no YouTube. Fica na liberdade para fazer isso e sugerir temas. Verdade. Um abraço a todos e até a próxima. Deus abençoe. Pensou em doce de salgado?